Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que eu sou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Aleluia. Vem reinar, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar. No início, reina. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que eu sou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. A igreja. De novo. No início, reina sobre o meu ser. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que eu sou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. A igreja reina. Boa noite, queridos.
Pode sentar. Glória a Deus, que bom estar junto com vocês. Uma alegria poder rever meus irmãos e ver como vocês estão mais bonitos, mais saudáveis, mais fortes. Glória a Deus. Olha para quem está ao seu lado, diga: você está de fato resplandecendo mais a glória do Senhor. Glória a Jesus. Nosso cumprimento agora é o soquinho, né? Então estende as mãos. Será que está? Glória a Jesus. Nas últimas vezes que estivemos aqui junto com os irmãos, demos uma passeadazinha bem rápida numa palavra que eu gostaria de dar um reforço nessa noite. Mas antes, eu queria dizer para os irmãos que nós não saímos da igreja, não. A última vez que estivemos, uma fofinha perguntou, acho, para sua mãe, né? O Dani voltou para a igreja? O Dani continua. Mas que bom, a igreja aqui já está madura, amém, irmãos? Amém, xoxo, é isso. Vamos lá, a igreja aqui já está madura, amém? Então não há uma necessidade de estarmos tão frequentemente aqui. Não temos servido mais assim, intensamente, pastoralmente falando, aqui em São Vicente. Vocês estão muito bem servidos com os pastores, os presbíteros, Fabinho, Eda, e os diáconos, e discipuladores, tantos outros irmãos. E a gente fica muito feliz em ver o que Deus tem realizado na vida dos irmãos. Temos auxiliado alguns outros grupos em outras cidades, em outros estados também. Alguns grupos pequeninos, que não têm tudo que temos aqui. Alguns iniciando, outros já há alguns anos de caminhada, mas amando o Senhor e praticando os princípios que todos nós temos recebido. Obviamente, residimos na cidade, de família, até aí, mas não temos essa possibilidade de estar mais com frequência aqui com os irmãos, né? Temos servido de uma outra forma. Mas somos a igreja, que é o nosso quartel-general. E sempre que possível estamos e estaremos com os irmãos, e sempre com muita alegria, tá? Então, se alguém porventura questionar você com respeito a isso, você diz: não, o Dani faz parte da igreja. A igreja tem de fato enviado para servir outros grupos, outros irmãos. Amém? Amém? Amém. Judas é uma cartinha pequenina, apenas um capítulo e 20 e poucos versículos, né? Mas é uma carta fortíssima. Verso 1, logo um prefácio ali na apresentação, ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Uma carta fortíssima, bem linkada com 2 Pedro, mais especificamente o capítulo 2. Se você ler 2 Pedro 2 e você ler Judas, você vai ver que link precioso, que harmonia que há entre essas duas epístolas, e trata com muita força sobre o cuidado que precisamos ter com a nossa fé. E obviamente esse cuidado passa pelo discernimento de falsos mestres. Tanto Pedro fala sobre isso, quanto Judas também, aqueles que
sorrateiramente se introduzem nas casas e começam a falar coisas pervertidas, corromper a fé dos irmãos. E Judas trata sobre algo tão forte. A grande ênfase desses falsos mestres é tornar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo em libertinagem, em algo assim sem princípio, sem reino, na verdade. Nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. Mas nessa noite eu quero falar sobre 3 níveis de responsabilidade que nós precisamos ter. Pulando lá para o verso 20, onde ele nos diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. A palavra nos diz: vós, porém, amados, edificando-vos na nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Devemos pegar essa exortação de Judas, centralizá-la nessa exortação, nessa ordem, nesse encorajamento que ele nos dá sobre permanecermos guardados no amor de nosso Deus. O lugar aconchegante que eu e você temos de proteção, de renovo, de forças nesse tempo tão confuso que temos vivido. Na verdade, é um tempo até que serve como um divisor de águas, né? Ouvi falar nesses dias passados que aqueles que estavam meio enfraquecidos se enfraqueceram mais ainda, os que estavam fortes permaneceram firmes diante do Senhor. E aqui só tem gente forte e firme em nome do Senhor Jesus, amém? Pode profetizar isso para quem está perto de você. Ele nos diz: guardai-vos no amor de Deus. Meus amados irmãos, a fé é uma riqueza que o Senhor nos deu. A fé nos comunica a certeza, nos comunica a convicção de tudo que nós temos recebido. E é interessante que no verso 4, se não me falha a memória, desse capítulo 1 aqui de Judas, quando ele vai revelando aos irmãos que ele empregou toda a diligência para escrever para os irmãos a respeito da nossa comum salvação, Judas chega a dizer: eu me senti obrigado a exortar vocês a batalharem pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Eu e você recebemos uma fé, ou a fé. E é interessante que, no que diz respeito à fé, nós recebemos, mas precisamos também guardar. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, um texto super conhecido de todos nós. O apóstolo Paulo, no final de sua vida e ministério, ele deu um exemplo incrível, nos dizendo que havia combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé. Nós recebemos a fé, precisamos batalhar pela fé e guardá-la até o fim. Você pode dizer isso para quem está perto de você: diga: a fé que recebemos, precisamos batalhar por ela e guardá-la até o fim. No verso 20, ele usa o termo edificando-nos na vossa fé santíssima. Já compartilhamos com os irmãos que essa palavra edificar traz a ênfase de construir. E às vezes construir, organizar,
E às vezes é necessário, ainda com esse significado de edificação, restaurar, corrigir, construir, organizar e corrigir. Faça um retrospecto da sua vida, faça uma análise da sua fé, porque a palavra está nos exortando a batalhar pela fé que nós recebemos e também a edificarmos na nossa fé santíssima, continuar construindo. Não completamos a carreira ainda estamos combatendo o bom combate, mas não completamos a carreira. Precisamos guardar a fé até o fim, e até que cheguemos no fim, a nossa fé vai precisar dessa perseverança, dessa continuidade, desse trabalho, dessa manutenção. A obra não pode parar. Quantos dizem amém? Amém. Nossa tendência sempre é de buscar o sétimo dia, que é o dia de descanso. Eu amo o livro do Gênesis, e quando a palavra nos revela que no sétimo dia o Senhor descansou, a gente não presta atenção, porque o texto diz: descansou de toda a obra que ele havia feito, concluído, terminado. Nós ainda estamos no processo e precisamos, meus amados irmãos, edificar, construir, quando necessário, organizar, porque às vezes a fé de algumas pessoas está tão desorganizada, como aquela casa ainda desarrumada, com as coisas, fora do lugar. Pergunta para o seu irmão como está a sua fé. Está organizadinha, as coisas no seu devido lugar. Isso tem a ver com construir também. Edificar, construir, mas também organizar. E quando necessário, meus amados irmãos, corrigir, restaurar. Não podemos parar a obra. Se algo deu errado, se algo foi perdido, se não seguiu conforme aquilo que nós havíamos planejado, diversas vezes é necessário que haja uma restauração, uma reparação daquilo que foi, de certa forma, prejudicado. Nossa fé é assim também. Frequentemente precisamos recuperar algumas dracmas perdidas, algumas coisas que se perderam, coisas que de alguma forma foram prejudicadas, destruídas, que sumiram. Precisamos resgatar coisas que desapareceram na nossa vida. Edificamos na nossa fé santíssima. Por favor, preste atenção. Não estamos num sistema religioso. É necessário, como a palavra de Deus apela diversas vezes, a fazermos o uso, meus amados irmãos, da nossa consciência. Termos de fato uma clareza, uma revelação, luz no nosso coração, os olhos do nosso coração iluminados para sabermos qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. A fé demanda, a fé exige esta organização, essa edificação, essa restauração ou reparação. Quantos estão comigo? Digam amém. Amém. E aí no contexto ele fala sobre orando no Espírito Santo, como isso é necessário para que a nossa fé seja de fato edificada e possamos nos guardar no amor de Deus. É o Espírito Santo quem nos consola, quem nos ensina, quem nos guia a toda a verdade. É o fogo e o combustível que nós temos na nossa vida, inclusive para orar, que talvez seja um aspecto que precise ser restaurado na nossa vida. Infelizmente, a tendência do povo de Deus é ser negligente nas coisas mais básicas, mais fundamentais da fé, que é o conhecimento do Senhor através da sua palavra e a intimidade, a comunhão com o Senhor através da oração. Orando no Espírito Santo. E quando ele fala sobre orar no Espírito Santo,
nos fala da possibilidade que todos nós temos, porque hoje eu e você somos a casa, o templo, o local da habitação do Espírito de Deus. E não precisamos bater muito cabeça e ficarmos assim, pesados, confusos no nosso intelecto, com a nossa razão. Oramos em línguas, cantamos no Espírito, falamos no Espírito. Continuamente, meus amados irmãos, precisamos fazer uso desses recursos que o Senhor nos deu, orando no Espírito Santo, falando em línguas, você com o Senhor. Paulo fala em Coríntios que ele fluía mais em línguas do que todos os irmãos ali que estavam recebendo aquela epístola. Não foi uma declaração orgulhosa, mas um exemplo maravilhoso, porque quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Nós, porém, amados, edificando-nos na vossa fé santíssima. Pergunta para quem está do seu lado: você ora em línguas? Fala em línguas. Tem gente que só fala em congresso, outros só nos encontros, outros diariamente, continuamente. Passa tanta coisa às vezes na minha cabeça, no meu coração, que eu não tenho nem palavras para falar com o Senhor. Eu vou falar em línguas. E o Senhor sabe exatamente, aleluia, o que eu preciso. E por meio do Espírito Santo, Ele vai de fato concedendo, suprindo, revelando, fortalecendo, edificando a minha vida e a vida dos meus irmãos também. Batalhar pela fé. Essa palavra batalhar que encontramos lá no verso 4 é uma luta. A raiz da palavra é contenda. Não é uma lutinha de brincadeira. É um quebra-pau no bom sentido, de alguém que está de fato querendo defender alguma coisa, e defender e proteger e guardar aquilo que nos foi entregue uma vez por todas, como nos diz o apóstolo. Irmãos, olhem bem para cá, o reino é tomado pela força. O reino de Deus é de valentes, de vencedores, pessoas decididas, organizadas, que lutam, que perseveram, que não se deixam esmorecer, que não têm um espírito frágil, volúvel, tendenciosos a retrocesso, a instabilidade, por mais que sofrem, que choram, como o Senhor nos falou essa noite aqui, através do louvor. A chama não se apaga, porque sabemos que a alegria vem pela manhã. Aleluia. Amém, queridos? Que o Senhor está conosco, Ele é capaz de mover as nações por nossa causa. Você guarda essas coisas no seu coração, as coisas que o Senhor nos fala, as palavras proféticas que nos são liberadas, ou você deixa Satanás roubar a semente? Tudo para mim é uma coisa tão séria. Eu presto atenção em todas as coisas que acontecem, porque, como nos foi falado no início através do Fabinho, o Senhor está preparado para nos fartar se temos fome e sede de justiça. Aleluia. Seu coração é um coração sedento diante de Deus. Se você quer o Senhor, você vai ser farto. Aleluia. Eu declaro essa abundância de graça sobre a sua vida e sobre o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga para o seu irmão: batalha, meu irmão. Uma coisa interessante é que a gente sempre está procurando alguém para batalhar por nós. Sempre. Se tivermos pastores superdotados, maravilhosos, nós esconderemos atrás deles. Discipuladores maravilhosos, todo mundo está atrás sempre de alguém que faça o que deve ser feito pela própria pessoa.
a gente vai entendendo esse contexto aqui. Judas está falando algo muito simples para a nossa compreensão, obviamente, pelo Espírito do Senhor. Eu e você precisamos batalhar nossa comum salvação, batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, nos edificar na nossa fé santíssima, colocarmos a mão na massa e construirmos de fato, meus amados irmãos, organizarmos, restaurarmos o que precisa ser restaurado. Temos a ajuda do Senhor e obviamente em um certo nível também a cooperação dos irmãos. Não estamos desmerecendo e anulando, né? De forma nenhuma, nós cremos nisso. Foi trabalhado desde o início em cima dessas coisas, mas existe uma responsabilidade que cada um de nós precisamos ter. Os outros, os demais níveis, vêm apenas para confirmar. E você vê que é a linguagem que ele usa: exortar, que é encorajar, que é animar aqueles que já sabem o que devem fazer. Sempre esses outros níveis vêm apenas para confirmar: não, de fato, Deus está falando, não, de fato, aquilo que eu já sei, que eu já recebi, aquilo em que eu fui formado, fui edificado, estou recebendo uma exortação, um encorajamento da parte do Senhor para que eu seja cada vez mais diligente, dedicado, consagrado, empenhado, com foco, determinado. Aleluia. Estamos vivendo um tempo, meus amados irmãos, incrível. O cheiro que a gente vai sentindo é cheiro de fato de fim, de perseguição, de conclusão, de vinda do Senhor Jesus, né? O panorama do mundo, as coisas que acontecem nas nações, e hoje no Brasil o cerco, na verdade, se fechando, as coisas se afunilando. Hoje à tarde estava pensando em casa, parece que a gente já está entrando naquilo que fala a palavra em Apocalipse, né? O Espírito e a noiva dizem: bem, eu ando desejando muito a vinda do Senhor Jesus, e eu imagino que você também, porque vai chegar o dia em que nós vamos clamar mesmo ardentemente e desejar a vinda do Senhor Jesus, porque o mundo está se tornando um lugar muito difícil de viver, completamente o contrário daquilo que sabemos que é a vontade do Senhor. E a palavra, ela tem de se cumprir, não tem novidade nenhuma. Longe de nós, todos nós sabemos que isso não se estenderia a perder de vista. Os tempos seriam de fato abreviados. É necessário, né, que os céus retenham o Senhor até o momento exato, ideal, onde Ele será enviado pelo Pai, e esse dia se aproxima com muita rapidez. Temos convicção disso, temos sentido isso e percebido isso, meus amados irmãos, no mundo, na sociedade e aqui no nosso Brasil. Então é muito importante que você abra mão desse seu rosto de espanto que eu estou vendo aqui nessa noite. Coloca um sorriso nos teus lábios, né, e fogo nos teus olhos, no teu coração, e batalha. Edifica a fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardados no amor de Deus. E ele diz: esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, porque nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus. O que nos importa é isso, não é o aparecimento, a revelação do homem da iniquidade, que é o anticristo, não é a tribulação. Não, quem está esperando Jesus aqui, a vinda de Jesus? Nosso foco é esse, é que essas outras coisas vão apontando, o termômetro vai aquecendo, mas apontando para a vinda do Senhor Jesus. Ele usa gerúndios aqui, né, um presente contínuo nesses verbos, né, edificando-nos, orando
esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Que misericórdia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, desses 3 níveis, estamos falando do primeiro nível, que são aqueles que estão batalhando, se edificando, orando, guardados no amor de Deus e esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Você está vivo? Está batalhando? Amém? Está insistindo? Amém ou não? Estamos vivos. Diga para o seu irmão: nós estamos vivos, estamos firmes, nós vamos até o fim. Isso é o normal. Este é o normal. Deus é assim. Já nos falou já muito nessa noite. É chorando, mas continuando. Chorando, mas perseverando. Com as lutas, mas avançando. De vez em quando algumas pessoas me dizem: "Ei, Dani, como é que está? Como estão as coisas?" Um irmão de um outro país me enviou uma mensagem perguntando: "Dani, como é que estão as coisas aí, família?" E eu sempre, a maioria das vezes, eu respondo assim: lutando e vencendo. Porque é luta, mas é vitória, aleluia. Amém, irmão? Ai, alguns dizem assim: eu estou numa luta. Que bom, isso é normal. Perigoso e esquisito se não tivesse luta. Tem alguém sem luta aqui? Meu Deus, se tiver alguém sem luta aqui, tem alguma coisa errada com a sua vida, hein? Você está sem luta, irmão? Não tem resistência? Não tem prova? Está errado. Normal é a luta. Esse primeiro nível, então, são daqueles que estão batalhando, aleluia, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhando, edificando-nos na nossa fé santíssima. Mas é interessante que o verso 22, ele traz o segundo nível, dizendo o seguinte: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Esse é um segundo nível. Como quer ser cheio do Espírito Santo se não põe lenha? Fogo é mantido com lenha. Ai, Dani, o que é a lenha? Palavra, irmão. É a Bíblia que você vai ver que o fogo vai ficar aceso sempre na sua vida. A proclamação do Evangelho. Que tempo que nós estamos vivendo. As pessoas estão precisando de Deus, precisando ouvir a verdade. Fala do Senhor, ministra, proclama. As juntas, os ligamentos, o companheirismo, a responsabilidade que temos uns com os outros, autoridade espiritual. Deus tem levantado pastores aqui na igreja. Irmãos, olhem bem para cá, os pastores amam vocês e dão a vida pelos irmãos. Como Moisés fazia com o povo de Israel, mas dentro do povo de Israel a gente nós achamos, ou melhor, alguns Calebes e Josués, né, que também davam a vida também pelo povo e por Moisés, não apenas trabalho. Se colocar à disposição, servir, continuar, meus amados irmãos, cooperando. Alguns dos princípios, né, da fé que nós recebemos, e que precisamos pelejar por ela. Se você tem, talvez dessas coisas, dessa lista pequenina que eu trouxe aqui, talvez algumas coisas você já perdeu. Batalhe e recupera. Talvez você não aprendeu, não entendeu, procura a liderança e pergunta. Mas batalha, se esforce.
Amém, meus irmãos? Amém. Congregar. Reunir-se não é uma coisa relativa, sem importância. É absoluto, imperativo nos reunirmos. A palavra diz: não deixando de congregar, como é costume de alguns. Vivemos num tempo com as limitações? Sim. Respeitamos as limitações. Os grupos de risco, com certeza. Mas tirou isso, irmãos. Olha que bonitinho, as cadeiras tão separadas. É difícil para mim, né? Se ela sentada atrás, eu quase arrastando a minha para trás, não teria problema, porque nós somos casados. Mas assim, tá tudo certinho. E tem inscrição, né, família? Se faz inscrição, já vieram um negócio assim, que eu fiquei olhando para ver se era aquelas vacinas que tinha antigamente, não, era o termômetro. Todo mundo de máscara, eu só estou sem máscara, estou longe de vocês, mas a minha está aqui, né? A gente está filmando, então, aqui, ó, viu? Quando eu sair daqui eu já boto no meu rosto. Mas está tudo certinho, né? Tem álcool gel aí, tudo quanto é lugar. Por que não congrega? Esse grupo de risco. Então fica em casa mesmo, vamos respeitar. Mas assiste os vídeos. Mas se não é, congrega. Será que você não percebeu que daqui um pouco isso pode limitar mais ainda? Teve épocas em que a igreja do Senhor Jesus se reunia em cemitérios, lugares menos prováveis, né? Pela perseguição. Você não percebeu ainda que algumas coisas legítimas, preciosas, elas podem nos ser tiradas. Aproveite enquanto é tempo. Batalhar pela fé, diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, edificando-vos na nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Inclusive, uma coisa que eu não comentei, né? Guardai-vos no amor de Deus, João 15, se não me falha a memória, o verso 9. O Senhor diz: como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Se permanecerdes ou guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Distanciamento não nos impede de obedecer a palavra, e obedecendo a palavra, permanecermos no amor do Senhor, guardados no amor do nosso Deus. Amém, queridos? Quem está disposto a batalhar pela fé? Aleluia! Tem que ser valente. Tem alguém de olho na sua fé, querendo roubar aquilo que nos foi entregue pelo Senhor, e que é uma riqueza que nós temos. Imagina uma pessoa sem fé, que não acredita que Jesus é Senhor, que Ele vai voltar. Alguém que não acredita que o pecado vai ser punido. Pensa bem no perigo. Alguém que não acredita que não existe inferno, que existe inferno. Eu vou preparar um estudo para trazer, eu tenho uma vontade já, faz tempo que eu não falo sobre isso. Falar sobre o inferno um dia desse aqui, bem detalhado. Eu vou falar mais sobre coisa. Jesus falou mais sobre isso do que sobre outros assuntos, que é importante a gente saber. Para nós, não, nós estamos livres disso, mas pelo menos para gerar compaixão por aqueles que estão na dúvida, e sermos compassivos em temor desses outros que correm esse risco. Amém, meus irmãos?
para que ninguém seja ignorante, como um artista muito famoso do Brasil, que na sua ignorância diz o seguinte: eu não vou para o céu não, eu vou para o inferno porque lá estão todos os meus amigos. Olha a ignorância. Mas não é de rir, né? Aí, e essa pessoa já foi. Deus queira que, né, tenha resolvido esse problema antes de ir. Porque amigos, comunhão nas trevas, o fogo queimando, não existe isso. Pranto, choro, ranger de dentes, agonia, pesar. Glória a Deus. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, aleluia, nos quais habita justiça. Amém, meus amados irmãos? Então, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Não vamos nos estender mais, tá? Vamos guardar essa palavra. Esses 3 níveis, como falamos. Primeiro nível são daqueles que estão vivos e lutando e batalhando. Quem está vivo aqui lutando e batalhando, diga amém. Glória a Deus. O segundo nível daqueles que estão na dúvida. Quem está na dúvida aqui, diga amém. Quero nem ver. Acho que ninguém. Glória a Deus. Sempre quem está na dúvida, alguns só, não é a maioria. Me ajuda aqui, por favor. Eu louvo a Deus pela sua palavra, porque não é a maioria que está na dúvida. Amém ou não, irmãos? A maioria está batalhando. Então não fique com os seus olhos voltados para a minoria. Vamos pelo fogo, pela decisão da maioria que está perseverando. Aleluia, amém, irmãos? Eu sempre tive um defeito, né? Defeito, assim, uma força de expressão nessa questão de ministério. Eu nunca foco no quem está beleléu, não é esse o padrão. Ai, fulano e tal retrocedeu. Não é. O foco está em quem está perseverando, quem está lutando, quem está batalhando, quem está firme, olhando para o alto. Amém, irmãos? Ai, mas é a minoria. Nossa, a palavra está cheia disso. Dos 12 espias, só 2. O resto morreu tudo no deserto. Acabamos de ler nesses dias. 38 anos, onde foi exterminada toda aquela geração no deserto. Os que não creram. Do contexto, Pedro e Judas vai falando sobre isso, sobre as coisas que o Senhor fez com aqueles que não guardaram, não perseveraram. Eu estou pegando um miolinho de Judas. Lê tudinho depois, que só são 20 e poucos versículos, não tem outros capítulos. Lê em casa. Você vai ver essas coisas que nós estamos falando e vai ver muito mais, e a força com que Judas trata, e Pedro também, toda a palavra de Deus trata com respeito a isso, meus amados irmãos, a esse zelo pela fé, a essa compaixão pelos que estão na dúvida, e o zelo e temor por esses outros. Não fique espantado, seja valente, lute, batalhe, edifique a sua fé. Ora no Espírito Santo, se guarda no amor de Deus, espera a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É necessário que eu e você sejamos resolutos, determinados, perseverantes, firmes diante do Senhor. Amém? O reino de Deus não pode ter gente não. Você está sendo preparado para ser, no bom sentido, um leão, meus amados irmãos. Soldado que não se atrapalha, um atleta que que luta, ou melhor, de forma legítima,
um lavrador que tem a expectativa de colher os frutos da semente que lança. São as figuras, as realidades espirituais que a palavra de Deus nos traz. Não fica admirado, não, fica firme. Diga para quem está ao seu lado: olha para o Senhor Jesus, firmemente para Jesus, e se junta com aqueles que estão batalhando. Aleluia, amém, meus amados irmãos? Batalhando. Vamos nos colocar de pé. Eu peço que você fale com o Senhor um pouquinho. Fala com o Senhor um pouquinho. Faça dessa oração algo que firme, que fortaleça um pouco mais a sua fé. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Não espere eu guiar você nessa oração. Você já aprendeu que você, através de Jesus, pode falar com Deus, o Pai. E Ele vai te ouvir. Peça ao Espírito Santo para arder como um fogo que consome e apaga, que remove a frieza, que dissipa as trevas e que nos fortalece para perseverarmos, para avançarmos, para continuarmos. Aleluia. Edificando-nos na nossa fé santíssima. Orando no Espírito Santo. Você pode orar no Espírito Santo onde você está. Talvez te faltem palavras. Fale em línguas. O Espírito Santo vai interceder por você. Guardando-nos no amor de Deus, o nosso Pai. Seu amor não muda. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A recompensa que está proposta para mim e para você é gloriosa. Vida eterna. Pai, obrigado pela tua igreja. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado por ti mesmo, pois tu és o Pai dessa família. Obrigado por teu Filho, que padeceu por nós, para ressurgir entre os mortos e ser feito Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Obrigado pelo Espírito Santo que nos foi enviado. Obrigado por esse amigo precioso, Pai, que derrama o teu amor nos nossos corações continuamente. Obrigado por sermos um corpo, o corpo de Cristo, e como corpo de Cristo sermos indestrutíveis. Nem a morte pôde parar o corpo do Senhor Jesus, porque no terceiro dia Ele ressurgiu dentre os mortos. Não há nada que possa parar a igreja também, Senhor, porque a igreja é o corpo de Cristo, aleluia, indestrutível. É ferido, é maltratado, flagelado, mas é indestrutível. Nosso futuro é sermos glorificados, aleluia. Levante as suas mãos e agradeça ao Senhor nessa noite pelas grandiosas e muito firmes promessas que Ele tem para a sua vida e para a minha vida.
Promessas maravilhosas que excedem toda a perspectiva que temos nesse mundo. Não esperamos pelo Senhor nesta vida apenas, meus amados irmãos, não. Segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, a eternidade com o Senhor. Eu declaro graça da parte de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus, toda a reparação que a tua fé necessita, eu declaro que o Senhor já está fazendo através do Espírito Santo e da palavra. Reparando, fortalecendo, organizando o que precisa ser organizado na sua vida, no seu coração, no seu espírito. O Senhor diz para você nesta noite: eu comecei uma boa obra em tua vida e eu vou completá-la. Até o fim eu vou completar essa obra que eu comecei, diz o Senhor. Aleluia, tu és meu, diz o Senhor. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu jamais desistirei da tua vida, diz o Senhor. E assim como tu me pertences, eu também pertenço a ti. Sou o teu Deus, sou o teu Pai, sou o teu amigo. Olha firmemente para mim, diz o Senhor. O que tu precisas, me fala. Compartilha comigo os teus temores, diz o Senhor. Porque quando compartilhares os teus temores comigo, eu te livrarei de todo medo e fortalecerei a tua alma e o teu coração. Achega-te a mim, Senhor, e fica guardado no meu amor. Em nome de Jesus. Você pode profetizar sobre teu irmão nessa noite. Estenda as tuas mãos, por mais que você não chegue perto. Começa a orar e abençoar. Esse é um dos princípios da fé que nós recebemos: orar uns pelos outros. Ao estender as tuas mãos, começa a declarar a palavra de vida e de bênção, palavra de ânimo, porque por mais que você esteja orando pelo irmão, você está orando a Deus por ele. Deus está ouvindo o que você está falando. Então começa a abençoar. Declara bênção, vida, graça, saúde, proteção, fé. Aleluia. Abençoa teu irmão. Essa sua oração pode ser determinante para a vida dele nessa semana. O Senhor pode te dar uma palavra agora de conhecimento, uma palavra
começar essa semana assim, dessa forma, guardando a fé, em nome do Senhor Jesus, batalhando pela fé, construindo, reparando quem precisa ser reparado, em nome de Jesus, tendo compaixão daqueles que estão com dúvida e compaixão com temor, com aqueles que ainda estão com suas vestes sujas, contaminados, para a gente não ser contaminado junto com eles. Em nome do Senhor Jesus, guarda a fé, meu irmão. Fala isso antes de você ir embora para casa. Para 5 irmãos, guarda a fé, guarda a tua fé. Em nome de Jesus, uma boa noite, Deus abençoe. Domingo que vem, às 19h30, estamos aqui juntos. Aleluia.